A artrite reumatoide afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Com o intuito de ajudar essas pessoas, resolvi fazer esse vídeo com informações e tratamentos dessa patologia tão comum em tantas pessoas. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que geralmente inicia entre os 30 e 50 anos de idade. Porém, ela pode sim aparecer antes ou depois desse tempo. Uma doença autoimune faz com que o sistema imunológico atinja as próprias células do corpo e as danifica. No caso da artrite, as células que sofrem são as que se encontram nas membranas das articulações. Ao invés de combater vírus e bactérias maléficas, o sistema imunológico causa inflamações nas próprias articulações, e essas inflamações causam as dores. A demora para tratar a artrite pode causar danos que não podem ser reparados, ou seja, a articulação fica cada vez mais gasta e não se recupera mais. Apesar de muitos estudos realizados, a artrite reumatoide ainda não tem uma causa conhecida, ou seja, não se sabe exatamente o porquê ela se inicia. A única evidência que existe é genética. Pessoas com casos da doença na família são mais propensas a desenvolver a mesma. As partes do corpo mais afetadas são as mãos, punhos, cotovelos e joelhos, mas ainda podem aparecer em qualquer outra articulação. As pessoas mais propensas a desenvolver artrite reumatoide, ainda mais do que pessoas entre 30 e 50 anos, são mulheres acima dos 60 anos. Estudos comprovam que esse grupo de pessoas tem as maiores chances de desenvolver a doença. Os sintomas podem aparecer como dores e rigidez na articulação acometida. Algumas pessoas têm episódios de dores bastante acentuadas que depois de alguns dias somem. Outras sentem dores mais fracas, porém constantes. A rigidez articular pela manhã é um sintoma muito comum. Faz com que as pessoas sintam como se estivessem enferrujadas, e conforme vão se movendo, esse sintoma diminui. Justamente porque o movimento faz com que o líquido das nossas articulações entre em ação, gerando o sentimento de alívio. A artrite ainda pode afetar o humor e o apetite, por se tratar de uma inflamação e gerar indisposição. Agora, em relação ao tratamento da artrite, apesar de não existir uma cura para ela, os sintomas podem ser inteiramente tratados e te livrar das dores, ou pelo menos evitar os picos de dor muito forte. Alguns medicamentos, como anti-inflamatórios não esteroides, são recomendados para alguns casos de artrite reumatoide, pois eles reduzem a sensibilidade e a dor. Porém, o uso desse tipo de medicamentos deve ser prescrito por um profissional, assim como medicamentos antirreumáticos que ajudam a tardar a evolução da doença. O melhor remédio para a artrite reumatoide é, sem dúvidas, a mudança no estilo de vida, a prática de atividades físicas e uma alimentação saudável. Lembra que eu falei que ao acordar você sente o corpo enferrujado? É justamente isso que acontece quando ficamos muito tempo parado, e para as pessoas com artrite isso é pior ainda. Fazer exercícios faz com que o líquido sinovial presente dentro das articulações cumpra sua função, lubrificando elas, te tirando as dores e deixando os movimentos mais uniformes. Caminhadas ou hidroginástica são ótimos exemplos de exercícios físicos que podem ser feitos para aliviar as dores. Uma rotina alimentar saudável também é um fator muito importante no tratamento da artrite. Pessoas acima do peso ideal prejudicam suas articulações por sobrecarga, principalmente nos joelhos e tornozelos. Compressas quentes podem ajudar a aliviar as dores, se você não estiver em um quadro de inflamação e inchaço. Se for um caso de inflamação, o gelo é a melhor opção, pois ele controla a inflamação e diminui as dores. Por fim, o fortalecimento muscular com a fisioterapia é muito importante. Fortalecer os músculos que protegem a articulação faz com que a doença evolua de forma muito mais lenta.
É importante que os exercícios sejam prescritos por profissionais, para que não ocorra o risco de lesionar ainda mais as articulações. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se gostou do vídeo. Obrigado e até mais!